irmãos chegando aí para a gente começar a nossa monitoria de hoje. Eu começo dando boas-vindas, né, a todos vocês, e dando aquelas instruções gerais para que a gente comece, né? Vou acionar aqui o nosso chat. Como nós tivemos uma monitoria ontem e uma hoje, né, isso automaticamente tende a diminuir, eu acho, a assiduidade aqui hoje, né, porque a galera eventualmente já viu ontem, e já pegou lá o jeito da coisa e tal, e aí vai deixar para ver essa depois. Mas temos aqui um número também razoável de alunos hoje novamente. É natural que com o proceder do curso o número de pessoas diminua, né? Isso, para mim, é um bom sinal de que a galera está se sentindo cada vez menos necessitada das monitorias. E, bom, eu selecionei os nossos gráficos, né, como de costume, para que a gente venha a conversar sobre eles. E qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para perguntar ali no chat, que eu estou com ele aberto aqui enquanto eu compartilho a minha tela com a minha apresentação, tá? A gente pode sempre tirar dúvidas teóricas também, né? Claro, mas como a gente tem as FAQs lá, né? As perguntas frequentes na própria comunidade, tirando já dúvidas que são recorrentes, e nas monitorias eu e Pamela estamos sempre repetindo alguns conceitos básicos de regras de preenchimento, a tendência da gente responder dúvidas teóricas é cada vez menor, para que a gente possa aproveitar mais a finalidade das monitorias, que é corrigir gráfico, né? Que eu acho que é o mais interessante aqui é vocês aproveitarem na prática. Eu tento sempre focar naqueles gráficos que induzem a gente a ver algum problema de saúde acontecendo, porque esse é o grande diferencial da minha participação aqui. Pamela é uma das instrutoras de MOB mais experientes do Brasil hoje em dia. Para orientar preenchimento de gráfico, eu acredito que não tenha melhor do que ela hoje, não por acaso ela está na comunidade. E eu tento trazer sempre gráficos em que eu possa contribuir com alguma informação médica. Os gráficos desse mês de janeiro vieram com uma leva muito mais clara do que as outras nas anotações. E está até difícil achar alguém que possa ter uma doença pelo ciclo ali. Então, eu fiquei mais restrito a gráficos que estão bem preenchidos em situações críticas. Esse é o tom de 2 gráficos que eu vou trazer para vocês. Foram bem feitos, mesmo nos dias de pegadinha, né? E um primeiro gráfico em que eu tenho bastante elementos para corrigir, aí depois a gente entra nesses outros 2 mais tranquilos. Eu soube que 2 gráficos que eu me propus a corrigir hoje, a Pamela fez a gentileza de adiantar ontem, que foi o da Fabi e o da Yasmin. Se ainda tiver alguma dúvida ou dificuldade sobre eles, posso abrir hoje para reforçar alguma coisa. Eu vi que a Fabi está aqui hoje também, né? Fominha de monitoria, teve o gráfico dela corrigido ontem e está aqui de novo, né? Parabéns, aluna aí, vai ganhar estrelinha na comunidade. Gosto sempre de dizer também, né, que esse é um momento único em que a gente se encontra aqui numa atmosfera bem mais íntima, né? Nós somos centenas de pessoas nas lives, nos posts ali, enfim, interagindo nos directs, e aqui nós somos um grupo de 26 pessoas, sendo uma eu, né? Então, sou eu e mais 25 pessoas, sendo que tem pessoal do suporte aqui também. Então, é a oportunidade de a gente conversar mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a vida, e um aconselhamento, e alguma coisa, uma questão moral, por que não conversarmos aqui também? Tá bom? Então, vamos aproveitar para ser um espaço nosso também. Assim, acho que quanto mais a gente resolve gráficos, mais tranquilo fica, a gente vai corrigindo mais fácil, né? Sobra tempo para a gente falar de outra coisa também. É muito bom que a gente extrapole. Assim como a gente conversa sobre as dúvidas que são postadas na comunidade, podemos conversar aqui também de maneira mais íntima, né? Visto que nós somos só 1000 pessoas. Nessa comunidade. O que me deixa muito feliz. Nós somos tantos assim interessados, né? Um último aviso que eu gosto de deixar para vocês é
sempre que possível, houvesse situação digna que não envolva nudez e outras peculiaridades, assim, né? Tomar aquele cuidado, não correr o risco de estar em um lugar que o marido pode passar pelado no fundo, para a pessoa depois aparecer nas redes sociais lá e tal. Tudo bem que já passou a época disso, né? Depois da pandemia. Mas todo mundo que não tiver nessa condição de risco, de atentado contra o pudor e contra a própria dignidade, se puder abrir o vídeo, eu gosto sempre de ver as carinhas de vocês. Algumas ainda botam as fotos, né? Mas é sempre bom a gente ver vocês fazendo e para saber que vocês estão entendendo ou não aquilo que eu estou falando, né? Senão eu pergunto também no chat 500 vezes ali, vou ouvindo os sims e nãos de vocês. Muito bem, Rafaela foi a primeira corajosa, a Fran também está aí. Muito obrigado por corresponderem ao meu chamado. Prazer recebê-las hoje aqui. Luciana também, prazer conhecê-la pessoalmente, né? Prazer. Ela está dentro do carro, gente. Olha lá, saindo do carro para ver a monitoria. Está chegando em casa, Rafael? Muito bem. Laisa, a Fabi também está aí. Fabi, a Pamela já corrigiu o teu gráfico, né, ontem. Certo? Não consegui assistir ontem. Beleza. Ela corrigiu o teu gráfico, tá? Tá Depois bom. você pode dar uma olhadinha lá. Enfim, não precisamos necessariamente repetir, mas eu vou deixar alguns pontos de alerta aqui para você, sim, nas suas anotações. Tá Mas já bom. que muita coisa faz sentido. Fique tranquilo que o seu gráfico já foi corrigido ontem também. Obrigada. Nada, imagina. Ana Paula também, seja bem-vinda. Laisa, está aí ao vivo. Muito bem, as pessoas corajosas e vestidas, né, que eu imagino que estejam aí presentes ao vivo. Bom, vamos começar então. Eu vou compartilhar minha tela com você, viu? Se eu achar aqui o lugar. Aqui. Aqui. Onde está? Bom, deixa eu organizar aqui esse negócio. Acho que deu uma travada aqui. Vamos ver se vai. Ô, Senhor da Glória. Vocês me ouvem? O pessoal do suporte me ouve? Dá um oizinho aí no fundo. Tudo certo. Doutor Felipe, tudo certinho. Aqui está aparecendo a mensagenzinha de que o senhor começou o compartilhamento da tela, mas está carregando. Pronto. Isso, estava tudo... Aí não vou pegar minha boca. Não Tem uma sei. diabo que eu no celular. Então, não diria que era do dia 2, ela já estava pronta, né? E eu tive aquele mega problema lá familiar, múltiplo, de múltiplas ordens da natureza, e por isso acabei remarcando em cima da hora. Eu peço desculpas aí por atribular a quinta-feira de vocês, né? Mas com duas crianças pequenas, uma tendo uma leve regressão de ciúmes pela chegada do irmão mais novo, né? E um ar-condicionado que resolveu explodir e adquirir vida própria no meio desse verão de 50 graus aqui no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo me deixaram fora do eixo e, infelizmente, eu não pude entrar. Mas ela estava pronta desde o dia 2, então vamos lá. Nosso primeiro gráfico é da Aline. Eu acho que ela não está aqui hoje. Nós não estamos vendo a Aline aqui hoje. Se ela estiver aí, pode dar um oizinho, alguma coisa. Eu estou tentando jogar esse chat aqui para algum lugar, mas enfim, não estou conseguindo. Eu vou até tirar ele aqui agora. Se tiver mensagem nova que aparecer para mim, eu abro. Vocês todas estão vendo, então, esse gráfico, né? Estou tentando jogar esse... agora foi. Bom, a minha seta travou. Deixa eu ver se esperar ela voltar para eu passar aqui para vocês. Pronto. O primeiro gráfico da Aline, né? O primeiro ciclo, perdão, anotado no gráfico da Aline, já nos revela ali, nesse primeiro ciclo, um PBI
úmida nada, de 3 dias. Né? Uma sensação compatível com o PBI de úmida nada de 3 dias. Aqui, eu me reservei ao direito de cogitar a possibilidade, primeiras anotações, e ela, em algum momento, não ter se percebido úmida, porque dentro desse contínuo, desse tempo aqui, desse ciclo que está sendo observado, de 25 dias, é muito difícil que ela tenha um PBI combinado. E todas as vezes que eu converso com vocês aqui, a gente tem uma pequena variação do PBI, quando a pessoa está aqui ao vivo, eu pergunto para ela como é que foram essas anotações. E aí a pessoa diz, eu esqueci de me ver durante o dia e anotei a última sensação que eu lembrei durante a noite. Então, a gente toma sempre muito esse cuidado. Claro que quando a gente está falando de corpo humano, ninguém é uma máquina, né? Então, eventualmente, a gente pode ter pequenas variações da normalidade e a exceção também faz a regra. Mas nós temos 2 dias de molhada sangue, um dia aqui ela escreveu coisa que ela, enfim, achou melhor consertar e botou idem, né? Porque continua a sensação de molhada sangue. E aqui, no 4º dia do ciclo, úmida, muco marrom. Aqui não seca nada, depois 2 dias de úmida nada, que eu imagino que eram todos a mesma coisa, e nesse dia ela só se descuidou nas sensações um pouquinho. E desses 3 dias de um aparente PBI, seguem-se os dias de progressão, a interrupção do PBI com progressão. Molhada, molhada, molhada e lubrificada. Esse lubrificado, eu imagino que ela esteja só marcando uma progressão, né? Ela sentiu mais do que molhada. Então, aqui, se ela quisesse chamar de escorregadia, por exemplo, poderia, né? Então, eu escrevi até escorregadia aqui nas minhas colocações, porque eu imagino que ela estivesse progredindo para isso. E depois eu facilitei, ela marcou o ápice aqui com seu xizinho, 1, 2, 3, faltou, né? Escreveu 1, 2, 3 para ficar uma coisa mais visual, daquela margem de segurança, nesses 3 dias subsequentes. E eu já calculei para vocês, para facilitar a conta, que ela tem uma fase lútea de 14 dias, né? Ela botou aqui as dicas em cima, né? Seca, não sente nada. Úmida, calcinha suada. Molhada, sente algo descer. Lubrificada, escorregadia, desliza, escorre, melecada. Ok, uma progressão subjetiva que ela colocou na cabeça. Beleza. Né? Esse segundo ciclo, olha como é que algo já mudou. E ela mesma já fez as suas interrogações, né? Se perguntando se teve ápice. Então, ela vem de 2 dias de molhada, 1 dia de úmida com muco marrom, e lembrando que para quando a gente tem mancha de fim de menstruação, se a sensação for seca, a gente pode considerar o PBI quando o PBI é seco. Mas quando a gente ainda tem uma sensação de umidade no meio da mancha, isso não credencia a gente a mudar para a regra. A gente mantém a regra 1. Tá? Marcela, Lúcia, eu acho que o seu áudio está aberto. Eu consigo mutar você. Pronto. Beleza. Depois se seguem os dias de úmida nada, né? E já interrompido para um dia de sensação molhada, né? Que deveria ter sido marcada como bolinha vazada. Cuidado. Primeira interrupção de um PBI, que a princípio é úmida nada pela avaliação inicial do primeiro ciclo. Houve uma abstinência de 15 dias seguidos, que permitiu que ela visse que úmida nada era o PBI que se repetia e a interrupção. Então, ela seguiu a regra do ápice depois e está credenciada aqui a confirmar esse PBI. Lembra? PBI é de fluxo a princípio, então ela repete os primeiros 15 dias de abstinência sem sangramento. Aqui veio uma úmida nada, aqui interrompeu, molhada, branco brumoso. Era bolinha vazada e regra dos 3 dias, né? Regra 3 aqui e 1, 2, 3. Sendo que aqui, no 1, voltou para o PBI a princípio, né? A coisa ainda não está muito bem desenhada nesse ciclo, ela ainda teve um novo fluxo de branco grumoso que manteria a bolinha branca, né? Porque o fluxo é diferente. Aqui a sensação é diferente e o fluxo também continuaria a bolinha branca como potencial mudança. Que eu coloco aqui, ó, dia 7, o fluxo é diferente. Branco grumoso muda para bolinha vazada. No dia 8, muda a sensação e o fluxo, bolinha vazada.
Dias 9 e 10, a coisa parece retornar para o úmida, mas a maneira como ela descreve esse muco já está zoada. Veja como a pessoa perde a objetividade e coloca a quantidade ao invés do aspecto, o que é uma cilada para ela mesma, porque olhando retrospectivamente, o que era esse pouco muco? Era um branco grumoso, que pode ser um novo PBI que ela ainda vai confirmar, porque lembra, ela está na confirmação do PBI de fluxo do ciclo anterior, 15 dias de abstinência de novo para ela. Então, é um momento dela marcar exatamente o que ela está vendo na calcinha. Pouco muco não descreve, descreve apenas quantidade. Depois, ela vem para um úmida branco brumoso, úmida de novo pouco muco, o que não diz muita coisa, de novo úmida pouco muco, depois úmida branco brumoso, úmida pouco muco, que não diz a que veio, úmida nada, molhada branco creme, era bolinha vazada aqui de novo, e o último dia de úmida nada. Cadê? Aqui. Depois úmida branco creme, né? Úmida pouco muco, perdão, aqui de novo. E aí, depois, 2 dias de não anotação. Voltando à úmida nada, outra interrupção por molhada, que era a bolinha, molhada era a bolinha, aqui era o 1 da regra 3, né? E o PBI com 2 tracinhos deitados, e aqui de novo era a bolinha vazada, retomando a regra 3. Percebem? Marcela, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, eu gostaria de tirar uma dúvida aproveitando esse gráfico, posso? Pode, claro. Que o meu gráfico é muito parecido com esse, então eu queria realmente esclarecer. Diga. Por exemplo, no dia 16, no gráfico em cima, no dia 16, digamos que ela tem uma relação sexual nesse dia, e está Aham. úmida nada, indicado como ainda PBI. Mas logo em seguida o fluxo dela vai evoluir, né? E sabendo que o espermatozoide, assim eu falo no curso, você falou, que ele pode vir até 5 dias, para alguém que quer espaçar uma gestação, ela poderia engravidar, não? Em questão Não. de ciclos curtos, eu fico muito em dúvida até onde Aham. nesse intervalo aqui é seguro ter relação sexual ou não, no ciclo mais curto. Primeira coisa, Marcela, ela está no primeiro ciclo de anotação e ela ainda não tem nem certeza que isso é o PBI dela. Então, nesse momento aqui, a relação está suspensa. Mas vamos supor que ela confirmou que esse é o PBI. Ela teve relação aqui nesse dia, de uma danada no final do dia. No dia seguinte, isso daqui já é fértil. Ela descobriu isso porque ela não teve relação. Mas se ela tivesse relação aqui, no dia seguinte ia estar assim, sei lá, úmida sêmen, ou molhada sêmen. Concorda? Sim, concordo. Por que que esse dia aqui, por que que a relação desse dia não gera uma fertilidade nesse? Porque fora do período da fertilidade estabelecida, do muco fértil que veio escondido pelo sêmen desse dia, esse sêmen que está ali agora sendo eliminado, ele foi lançado no canal vaginal ácido no dia anterior e imediatamente exposto a esse ambiente inóspito, fazendo com que o espermatozoide morresse em minutos a horas, o que impede que sobrem espermatozoides vivos naquele dia seguinte, ainda que o sêmen esteja lá. Esse é o Entendi, ponto do gato. Por isso a rotina é, se observe ao longo do dia e tenha relações à noite. entendi. Em que dia do ciclo você está? Entendi. A minha preocupação seria naquele dia que acontece, né? Tá seca nada, ou seca ou úmida nada, e no outro dia progrediu. Eu penso, poxa, mas se eu tive relação no dia anterior, será que nesse próximo dia que progrediu não pode acontecer de engravidar assim naquele período que eu gostaria de evitar? Sim, se você teve relação no dia seco, o espermatozoide morreu ali. Entendi, Ainda que ele esteja permeado de muco fértil agora, não tem espermatozoide vivo para, opa, agora está fértil para mim. entendi. A Tá bem, muito sacada obrigada. é que fora do muco fértil ele morreu. Ele não muda no Entendi. dia seguinte. Tá ok. Muito obrigada. Nada.
A Maria está perguntando aqui no chat. Não sei se entendi direito. Sempre que tiver mudança do muco com sensação de molhada, nota uma bolinha vazada? Maria, sempre que interromper o seu PBI por qualquer fluxo diferente, sensação ou sangue, é bolinha vazada, é potencial fertilidade, lembra? Se for sangue, aí até a corzinha muda, né? Não é branquinho ou bolinha vazada. É bolinha fechada ou cor vermelha, se for sangue. Se for mancha, também interrompeu. É regra 3 igual. Tá? Não precisa interromper com sensação de molhada. Tem que ser alguma coisa diferente do teu PBI, porque marca que você pode estar entrando numa fertilidade nova. O nome molhada, ou lubrificada, ou qualquer coisa assim, você vai se dar como uma percepção individual. Perceba, se o seu PBI é seca todo dia, seca nada, e você um dia acorda com turvo úmida. Ah, úmida, olha a pegadinha aqui, ó. Úmida é calcinha suada, sensação de PBI. Se você fixa essa regra como algo universal, você não está olhando para você. Para uma mulher que tem um PBI seca nada, úmida, turvo, é mudança. E pode ser um começo de fertilidade. Ainda que a sensação não seja de molhada. Porque se você é seca, estar úmida é uma interrupção. E depois da umidade, você pode progredir para molhada, escorregadia, interrupção disso súbita e virar um ápice. Você caracterizou o seu período fértil chegando, começando com sensação de úmida, porque para você mudou de seca para um pouco molhada. E aí você chamou de úmida, por exemplo. Cuidado com esse jogo de palavras, tentando fixar as sensações em algo rígido. A regra é muito clara. Toda vez que você interromper o seu PBI por nova sensação ou fluxo, há uma potencial fertilidade. Qual é a regra? Espere e veja. Porque você tem que saber para que aquilo está mudando. Se ele está progredindo para ápice ou se foi uma pequena perturbação do teu ciclo por uma leve elevação de estrogênio que não progrediu. Por quê? Se o estrogênio sobe um pouquinho, querendo entrar no período fértil e não entra, você pode ter um dia, você vai ter lá o seu PBI seca nada, entrou num dia de úmida turvo, e logo nos dias seguintes voltou a seca nada direto. A regra dos 3 dias te permite entender isso. Agora, se no meio da regra dos 3 dias você chegou, né, tá lá no seca nada. Opa, estou num dia aqui de úmida turvo. Não sei o que é isso ainda, espero e vejo. O que aconteceu ali nos 3 dias seguintes? No primeiro veio úmida turva, no segundo molhada turva, no terceiro molhada turva, no quarto lubrificada, você já está progredindo. É a fertilidade aparecendo. Interrompeu subitamente para um seca nada de novo, ou um não mais fértil, do tipo, sei lá, úmida grumoso, úmida branco, creme, qualquer coisa não mais fértil, você achou o ápice. E a sua regra 3 mudou para uma regra do ápice. Entendeu, Maria? Bota aí no chat para nós. Porque eu não estou vendo a sua carinha de sim e de não. Show. Isso é uma das grandes ciladas que vocês fazem. Esse negócio que a Aline escreveu de lápis ali em cima são parâmetros para sensação. Mas vejam, ela não botou que aquilo ali, uma coisa é PBI, a outra coisa é fertilidade. A grande cilada é quando as pessoas caracterizam aquilo ali que está escrito como uma coisa é PBI, a outra coisa é fértil. Não existe isso. Existe PBI de fluxo e PBI seca. O que vai ser nos dias de PBI de fluxo é individual. Cada mulher constrói o seu e se compara. Uma mulher que tem um PBI de fluxo e se caracteriza no PBI como úmida grumoso, o período fértil para ela, naturalmente, vai ser uma mudança de molhada para cima. Mas uma mulher que tem um PBI seca pode perceber uma primeira mudança, uma interrupção como úmida. Se ela quiser se dar esse nome, tem que fazer sentido para ela, não para mim. Entenderam isso bem? Pessoal que está interagindo aí, que está hoje ao vivo, mesmo que não esteja com essa dúvida,
É importantíssimo que isso esteja consciente. Se vocês entenderam, coloquem um sim aí no chat, porque é muito importante a gente pontuar isso. Isso é uma sutileza do módulo, tá? Maria Luciene perguntando sobre a quantidade de dias de PDI, se tem que ser fixo. Não. Inclusive, isso é uma das primeiras coisas que eu falo. A senhorita Will ouviu todas as aulas. Isso é uma das primeiras coisas que eu falo. O que dá a variedade de dias do ciclo é a fase de PBI. A fase lútea tende a ser mais fixa, ou pelo menos muito próxima uma da outra. A fase folicular do ciclo, né, onde ali a fase pré-ovulatória, perdão, é a que muda mais. Então, o PBI é que costuma mudar. Doutor, o PBI pode mudar de seca para de fluxo de acordo com o mês? Muito difícil. Muito difícil, tá? Doutor, boa noite. Quem está falando? Tamires. Diga. Essa que você falou bem do PBI seco, né? Vinícius. Hã? Não entendi. Foi, não é Vinícius o nome dele, não? Sobre o PBI seco que você falou. Eu já estou no meu terceiro gráfico e eu anoto mais é seco. Eu acho que deve ser seco, porque eu não sinto essa questão de úmida. Sim, é importante Só também. mesmo Só eu sinto essa molhada e esse úmido só nos dias de sangramento mesmo. É muito. E a sua sensação diária é de seca? O seu PBI é seco. Mas é na importante que eu maioria do olhe o tempo, seu gráfico. Faça o seu gráfico para a gente avaliar a progressão. É importante. Não jogue as suas sensações ao léu esperando que a sua memória te diga. Você tem que olhar o seu gráfico para que você não seja enganada pela sua própria memória. Tá, não, eu estou anotando todo dia, doutor. Tá bom. Estou anotando todo dia. Aí, esses dias que a gente anota aquela bolinha vazada, esses dias férteis, ele tem uma certa quantidade de dias ou não? Ele pode ter muitos Não. dias até chegar ao ápice, como é? Não tem dia certo. Inclusive, essa é uma das grandes ciladas. Eu vou mostrar para vocês o próximo gráfico. Posso te explicar isso no próximo? Pode. Show. Guarda essa dúvida porque ela é muito boa. Então, vamos lá. Continuamos nas anotações da Aline. Ela não terminou janeiro, né? Ela me enviou o gráfico antes e aí eu peguei, ela terminou no dia 30 de janeiro, perdão, no dia 30 de dezembro e nos enviou em janeiro, e aí eu ia corrigir ele semana passada. A gente não sabe o desdobramento desse ciclo, mas ela veio nessas anotações aqui, ó, sem nenhuma progressão, mas com vários dias de interrupção. Olha aqui, Tamires, como aqui era dia de bolinha vazada, ó. Todo dia ela era úmida, mas aqui ela sentiu molhada, branco grumoso, era dia de bolinha vazada, porque é potencial fertilidade. Mudou e eu não sei o que é isso aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Regra 3. Regra 3. E aqui embaixo, botar no dia seguinte 1, né? Seria 1, 2. Só que aqui... Espere e veja. Exatamente. Só que aqui, como apareceu o branco grumoso, que é um fluxo novo, e não uma sensação nova, mas um fluxo novo, era a bolinha vazada de novo. E aqui recomeçar o 1, 2, 3. Entendeu? Então, veja que você pode ter pequenos momentos do ciclo em que o estrogênio sobe sem progredir para uma ovulação. Você pode ter dias de potencial fertilidade que não evoluem. E a regra 3 te ajuda a ver exatamente isso. Tá? Beleza, Tamires? Doutor Felipe? Oi. Ah, achei que tinha travado. Não, o Zoom está meio possuído hoje. Ele está travando direto. Muito bem.
Enquanto isso aqui, ó, como eu já finalizei esse gráfico, no final das contas, a conclusão da Aline é a conclusão real, né? De que não há um ápice identificado. Tá? E aqui embaixo, ela bota um fator de confusão. Ó, tá? Dias de molhada, branco creme, sente algo líquido descer de cor creme branco, não é pegajoso. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não esmiuçar demais essas sensações e acabar botando ciladas para si mesmo. Se é um branco creme, é branco creme, não bota branco creme pegajoso, branco creme que fez uma manchinha preta no meio porque ele espalhou, entendeu? Tomem cuidado com isso. E não se esqueçam que toda vez que o PBI for interrompido na sensação ou no fluxo, é bolinha branca. Tá? Não houve progressão e por isso a Aline colocou aqui que não houve ápice. Certo? O desenrolar desse ciclo vai nos dizer se foi uma ovulação tardia, com um ápice tardio, ou se vai vir um sangramento sem ápice identificado, que caracteriza o quê para nós? Um ciclo anovulatório. Enquanto a gente estava aqui falando, a Renata perguntou sobre o ciclo dela pós-parto, que ela se sente seca por longo tempo e sem sinal nenhum de menstruação, se caso a mulher fique em dias secos, sempre no período da amamentação, ou podem ocorrer dias com muco. Se ela tem dias com muco e ele se repete e não progride, uma mulher de ciclo longo no puerpério pode ter o quê, Renata? O que significa que ela tem dias secos e dias de muco, que vai ter sensação seca ou úmida, sei lá, dentro da sua percepção? O que significa isso? Ciclos longos com dias secos e dias com algum fluxo que não progride, não lubrifica, não vai nada. Nós temos um PBI combinado. Muito bem, Juliane. Nota 10 para você. Toda vez que a grávida achar que aquele fluxo novo que está vindo não é um PBI, mas uma potencial mudança, não é uma fertilidade, mas uma potencial mudança de PBI, o que ela faz? Novos 15 dias de abstinência para identificar o que é mudança de PBI e o que é mudança que está progredindo. O que mudou, mas está sempre monótono em relação ao que era, é o novo PBI. O que mudou, mas progride para uma lubrificação cada vez maior é só a fertilidade chegando. Rafaela faz uma pergunta sobre teste de gravidez. Quando passar de 14 dias de fase lútea, meus últimos ciclos foram de 26, 27 dias. E esse ciclo de agora já está em 29. Mas a fase lútea está no 11º. Estou confusa. Na dúvida, Rafaela, para você evitar ansiedades, teoricamente, você pode fazer o teste de gravidez em torno do 9º dia pós-ápice para frente. Mas isso tende a dar exames falsos negativos por níveis ainda muito baixos de beta na urina. O que eu sugiro é que se você está no 11º dia de uma fase lútea, pode ser que a sua primeira urina do dia, mais concentrada, dê um teste positivo. Mas isso não é adequado. Quando você passar daquela fase lútea de 16 a 18 dias, que é o tempo limite de uma fase lútea, aí você tem que garantir um teste positivo, se o seu ápice foi bem identificado. O que eu sugiro sempre é que você faça um teste no dia do atraso. O meu ciclo dura de 28 a 35 dias. Então, quando eu tiver passado do 35º dia do ciclo, eu faço o teste, porque aí dá a chance muito grande do teste dar positivo de vez e parar com essa ansiedade de ficar repetindo o teste. Na dúvida, é o bom e velho. Para o teste de gravidez, o controle é quase que a tabelinha mental. Meu ciclo dura de 25 a 30. Se ele passar de 30 e eu tive relação no período fértil, aí eu faço o teste. Antes disso, eu relaxo, deixo a vida acontecer, para não ficar perguntando, será que esse teste está positivo e é falso positivo, está muito cedo? Ou será que ele deu negativo porque está muito cedo? Entendeu? Isso evita a ansiedade. No próximo gráfico, agora, da nossa segunda aluna, que é a Daniele,
eu vou poder trazer para vocês. O Zoom está travando de novo. Se vocês não estiverem me ouvindo, avisem. Está em sinal de fumaça aí. Maria, antes de eu entrar no gráfico da Daniela, a Maria está fazendo uma pergunta aqui bem típica, né? Inclusive, já falei isso várias vezes, hein, Maria? Se você não identifica ápice, o que a gente faz quando vem o sangramento? Mantém a mesma linha. Vamos lá. Então, o gráfico da Daniele, aqui está. Daniele está no primeiro ciclo de anotações aqui. Vamos botar para cá. E as anotações dela estão bem boas e objetivas, conscientes. Eu só vou fazer uma pequena alteração, tá? Uma pequena observação. Ela teve aqui, ó, 3 dias de molhada sangue, 1 dia de molhada mancha e 1 dia de úmida mancha. Aqui uma observação. Úmida mancha ainda é regra 1, não muda para 2. Você só pode mudar para 2 se o seu PBI for seco e você estiver se sentindo seca no dia da mancha. Tá? Tamires, como você é a única pessoa que está falando que não está ouvindo, ou seu áudio está ruim, ou você está com problema de audição. Eu espero que seja a primeira hipótese. Porque você acabou de me ouvir, então eu sugiro que o seu áudio está ruim mesmo. Mas vamos lá. Molhada mancha, úmida mancha. Úmida mancha ainda é regra 1, não é 2. Aqui, olha como é que ela já emendou a manha do gato do molhada grumos, molhada creme, molhada aquoso, molhada turvo, molhada turvo. Vários dias de molhada. E eu não sei ainda o que é isso. Ela chamou esses dias todos de potencial fertilidade e botou a regra 3. E aplicou aqui o 1, 2, 3 de retorno a um suposto PBI. Eu estou tomando aqui como base que ela já sabe que o PBI dela é úmida creme. Parece que ela já fez esse gráfico antes e passou a limpo isso aqui. Né? Porque ela, de cara, já botou 3 dias seguidos numa mesma sensação e tacou aqui isso como PBI dela. Eu imagino que ela fez os 15 dias de anotação aqui, ou teve um 15 dias de anotação prévio, já identificou que é úmida creme e por isso ela fez essa anotação toda bem precisa. Porque, a rigor, ela teve aqui 15 dias de anotação interrompidos por sangramento no meio. Então, não dava para eu identificar o PBI ainda. Mas eu acho, pela anotação precisa e segura, que ela já sabia que o PBI dela era esse. Então, quando terminou a menstruação e ela viu ali molhada emendando, opa, regra 3, não sei o que está vindo ainda. Só que olha que bacana, Tamires, aquilo que eu falei lá. Não tem tempo certo para a sensação de molhada vir. Olha quantos dias veio aqui, do dia 6 ao dia 11 do ciclo, e não progrediu. Ela malandramente, o que ela fez? Eu não posso caracterizar isso como ápice. Então, aqui é 1, 2, 3, ainda abstinência, porque eu não sei o que está acontecendo. E olha como isso foi fundamental para o caso de ela. Se ela não estiver tentando engravidar, ela seguiu a abstinência e olha como ela teve um início de fertilidade potencial logo em seguida, não por uma sensação de muco que lubrificou, mas ela manteve a sensação e mudou o fluxo. Uma interrupção do PBI por um novo fluxo, que nesse caso foi borra. Vocês viram lá no curso que uma das formas da gente entrar numa fertilidade é sangramento. Por isso a regra 3 fala qualquer fluxo ou sangramento que interrompa o PBI. Ela malandramente entrou aqui, ó. Úmida borra, olha aqui, ó. Molhada, e olha a progressão escorregadia. Quantos dias de interrupção nós tivemos?
1, 2, 3, 4, 5. Percebam que ela teve mais dias de uma quase evolução para a ovulação, com dias de molhada, do que o próprio período fértil que veio com ápice. Então, não é regra que o período que tem o ápice no meio é o mais longo de todos os dias de potencial fertilidade. Para termos uma consideração de ápice, a gente precisa ter pelo menos 3 dias de interrupção do PDI. No caso, ela teve 5. Então, fechou o balão. Ela teve todos os critérios aqui para definir que isso aqui é um ápice, porque no outro dia ela estava não mais fértil. Botou um asão aqui da regra do ápice, matou a pau e 3 dias. Fase lútea com duração normal. Aqui, ó, a relação sexual aparecendo aqui no meio dessa fase, super consciente e tranquila, ela provavelmente está adiando gestação. No ciclo de baixa, as anotações continuam conscientes. E aqui, molhada sangue, molhada sangue, molhada sangue, molhada sangue. Molhada borra, úmida, borra, ela teve relação. Lembrem, essa é a minha pontuação agora para uma mulher que não está tentando engravidar. Úmida, borra, ainda era a regra 1. Aqui, ela estava com molhada líquido seminal. Eu botei até aqui por escrito, ó. Aqui, molhada, ainda que ela já tenha, entre aspas, manjado que é líquido seminal, não dá para garantir que é só isso. Então, é bolinha vazada, porque ela tem que se lembrar que é potencial fertilidade. Por que isso? Aqui ela estava credenciada de novo para ter relação e botou, ó, relação sexual. Molhada, líquido seminal, era bolinha branca de novo. Tá? Não é que isso vai mudar o seu comportamento, mas é o registro correto no gráfico. Porque ela estava consciente de que ela estava na regra 2, é isso mesmo. Né? Aqui ela viu que foi uma verdadeira interrupção, porque foi no dia seguinte ao dia de líquido seminal. Molhada turvo, escorregadia, escorregadia, não mais fértil. Sensação não mais fértil, mas ainda dias potencialmente férteis, né? 1, 2, 3, liberada para as relações aqui de novo, ó. Voltou a ter. Superconsciente, uma borrinha aqui, diferente desse ciclo, né? Mas isso aqui não é doença, né? Necessariamente. Todo o ciclo dela caminha bonitinho aqui, só com essa pequena observação de anotação, que aqui era bolinha, potencial fertilidade, e aqui também que ela não sabe, né? Por isso que a regra 2 se faz necessária. Elisângela fez aqui também as regras agora anotadas sem corzinha, né? Eu gosto muito de corzinha, como pessoa metódica e pragmática que sou, mas ela teve lá, ó, seus dias de... Meu mouse travou agora, eu vou dar uma parada aqui, uma segurada. Ver se voltou. Molhada sangue, molhada sangue, molhada sangue. Seca, mancha. Seca, mancha. Aí teve relação aqui. Ela está supondo que o PBI dela já é seca nada, né? Estou contando com isso aqui para dizer que ela fez certo. Então, poderia ter relação aqui se o PBI dela é seca nada. Estou supondo que ela já fez os 15 dias de abstinência antes e determinou, porque senão ela não poderia fazer isso aqui. E aí ela estava úmida, mancha e com líquido seminal aqui no meio. Aqui ela teve relação de novo nesse dia e estava com seca, mais uma sensação, um líquido transparente, que provavelmente era o sêmen. Lembrando que isso aqui era dia de botar bolinha vazada, só para fins de registro. Olha aqui o pulo do gato que eu falei para vocês. Maria tinha perguntado que só quando tem sensação de úmida que interrompe o PBI, que é dia de fertilidade. Olha que bacana aqui. Olha que legal. Para ela que tem um PBI seca, a mudança para úmida para ela já é uma potencial fertilidade. Botem isso na cabeça de vocês. Isso daqui é uma das coisas mais importantes da gente entrar na veia quando a gente está falando de caracterização de PBI e interrupção pela fertilidade. Para essa mulher aqui, que é seca no PBI, estar úmida é uma interrupção.
Então, eu não preciso esperar a molhada para fazer a regra 3. Então, ela entrou na regra 3 pela sensação e pelo fluxo diferente. Ela está úmida e com fluxo transparente, e o fluxo dela habitual é nada, nenhum fluxo. Então, úmida, molhada, clara de ovo, molhada transparente, escorregadia, fio, 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 escorregadia brilhante, fio, não mais lubrificada, úmida, brilhante. 1, 2, 3, seguiu a regra. Aqui ela teve uma fase lútea de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi até um pouquinho curta, né? Mas a vida não é um manual de instruções, né? Ela não é uma máquina. Olha aqui que depois, essa fase lútea dela entrou num tempo, numa duração de normalidade. Nem por isso ela estava totalmente infértil aqui, né? Um diazinho só, quem sou eu para dizer que ela não estaria fértil, né? Mas uma pequena variação de duração normal de fase lútea. Então, aqui depois do 1, 2, 3, ela começou a ter relações aqui tranquilamente, porque provavelmente está evitando gestação e sabe que daqui para frente a regra do ápice, maravilhosa, nota 10, só faltou a bolinha branca aqui no dia de líquido seminal. Embaixo, ela segue molhada sangue, seca mancha. Seca mancha, relação de novo, seca nada, mas com líquido seminal visível, bolinha branca. Úmida transparente. Olha a pegadinha do malandro aqui, ó. Úmida transparente era secreção. Era sensação nova e fluxo novo. Isso aqui é o quê? Bolinha branca, gente. E regra 3 aqui, ó. Olha a malandragem. Olha o perigo, entre aspas, que a pessoa correu de engravidar sem estar consciente e esperando isso. Isso aqui é fundamental. A Elisângela tirou 10 aqui e já começou tirando 0 nessa parte, porque, ó, ela bota a regra 2 e não faz a regra dos 3 dias para saber o espere e veja. No final das contas, ela até retorna para um seca nada aqui, mas depois ela ainda vai para uma úmida mancha que tem líquido seminal, que tem borra no meio, que ela já marcou, então virou uma maluquice aqui. Ela não tem a mínima ideia mais do que está acontecendo no ciclo dela. Ela contradisse aquilo que ela fez lá em cima. Olha que doideira. Aqui, ela botou úmida, transparente, como bolinha branca. E aqui, úmida, transparente, 2 tracinhos deitados. Está vendo como a falta de objetividade vira uma cilada para vocês? Úmida, transparente, ela já entendeu que é uma interrupção do PBI. Por que raios isso daqui não fez uma regra 3 de novo no ciclo seguinte? Tudo me leva a crer que Elisângela estava de férias numa ilha paradisíaca ou bebendo nesse período e se esqueceu dessas regras. Ou puta com o marido. Quer dizer, não estava, porque no dia seguinte ainda teve relação com ele. Então, com certeza, se estava, passou. Mas alguma coisa tirou a atenção de Elisângela, que a impediu de ver que esse dia era de regra 3. Provavelmente o culpado dessa vez não foi o marido, né? Porque teve relação aqui mesmo no dia seguinte. Então, nem o pobre do homem pode ser culpado disso aqui. Provavelmente foi um descuido aqui. Depois, úmida mancha com líquido seminal, aí aquele samba do crioulo doido, que era para estar na regra 3 já aqui de novo, porque interrompeu o PBI com uma borra, além de ter sêmen. Potencial fertilidade. Agora, a borra aqui promove essa mudança para a regra 3, que é a mais cautelosa do que a 2 ainda. Então, tem que ser a 3. Úmida, transparente, mancha, continua 3. Úmida, transparente, mancha. Olha aqui, igualzinho o gráfico da nossa aluna anterior, com o período fértil entrando com mancha. Ó, de novo. E ela, graças a Deus, cumpriu a regra 3 aqui. No primeiro dia não, né? Mas depois voltou. Então, molhada clara de ovo, transparente, escorregadia, 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 não mais fértil. Aqui o amor venceu. E Elisângela teve relação dentro da margem de segurança do dia ápice. Depois de 9 meses, nós podemos ter o resultado, já dizia o poeta, né? Então, não sei que desfecho isso levou, né? Se resultou em gravidez, porque a grande questão aqui
é que a maioria dos que já entendem o MOB depois de um tempo começam a menosprezar isso daqui, ó. Essa margem de segurança do 2 e do 3 não existe, porque a maioria das vezes é aqui mesmo que acontece. A Maria Alice nasceu assim, tá? E eu vou dizer a vocês, a Maria Alice nasceu no dia 3, que é mais preciosismo ainda da regra. Entre uns gorozinho e outro ali, a gente menosprezou o terceiro dia, foi gorozinho mesmo, tá? Porque tinha vinho na história. A gente chegou nesse terceiro dia pós-ápice e falou assim, isso é história, isso daí é só exagero do método para depois ninguém dizer que falhou. Dito e feito, está em Maria Alice, 4 anos de idade, provando que o MOB é real, tá? Então, não sei o que aconteceu aqui, né? Mas, a princípio, era um potencial dia ainda de fertilidade. Então, a grande pegadinha estava aqui, né? A Elisângela se descuidou aqui, chutou o balde na regra, se ela ainda estava evitando gestação, e aqui, né, faltou o cuidado de botar que é regra 3 já, porque tinha borra no meio. Poucas coisas, mas ela está bem consciente nas anotações. Elisângela, se você estiver nos vendo agora ou em algum momento depois nas gravações, você está quase lá, só faz esses pequenos ajustes. Parabéns, vai ser feliz. Continua essas anotações se você já não estiver grávida, né, minha filha? Porque isso daí pode ter acontecido. A Fabi, a Pamela corrigiu ontem. Eu não quero ficar falando de novo em cima do mesmo gráfico por um único medo didático, de confundir você, Fabi, falando sobre a mesma coisa de um jeito diferente da Pamela. Tá? Então, a monitoria está gravada, vai ser colocada lá na comunidade, mas eu posso te dar já alguns pontos chaves da sua anotação que fazem sentido. Só um cuidado que você não cumpriu os primeiros 15 dias de abstinência, a não ser que você já tenha anotações prévias, mas você está dizendo aqui que parou o anticoncepcional em outubro e começou a primeira anotação em novembro. Então, você foi ousada, né, no caso. Nesse dia aqui não botou a sensação no dia de borra e nem aqui nos dias de sangramento, mas imagina que tenha sido molhada e aqui para você ter tido relação, uma sensação seca. Se não, e mesmo assim não poderia, porque se você não sabe se o PBI não era dia de ter relação, né? O PBI ainda não foi definido, no caso, porque ainda tem muitas variações. E está tudo normal, porque nós estamos nos primeiros meses de anticoncepcional, pós-anticoncepcional. Então, tudo que você anotou aqui, ó, úmida brilhante. Lembra? Os primeiros 15 dias aqui era de tudo que tinha fluxo ser bolinha vazada. Você está aí ainda, Fabi? Sim. Opa! Estou só dando as dicas aqui que eu não quero me aprofundar de verdade para não roubar o trabalho da Pamela, tá? Que ela fez ontem aí essas orientações com você. Mas Tá aqui, nos primeiros 15 dias, tudo bolinha branca, porque tinha fluxo em todos eles, né? Aí depois você separa aquilo que progride e interrompe daquilo que é todo dia igual. Mas eu diria que aqui, nesses primeiros 15 dias, ficou meio samba do crioulo doido. Você concorda comigo que não deu para perceber alguma coisa nítida? Sim. Duras penas de quem tomou anticoncepcional, né? Não tem jeito, infelizmente, a gente vai ter que lidar com isso daí. O que a gente faria depois desses primeiros 15 dias? A gente repete os 15 dias de abstinência para tentar entender se alguma coisa melhorou, viu? Não tem jeito. É aquilo que eu falo já até em outras monitorias. Mas você já passou dessa fase difícil, eu imagino, né? Ainda não veio nada de menstruação, nada de sangramento até o momento, mas... Isso daqui foi novembro, né? Então, dezembro, janeiro, novembro, você terminou a pílula em outubro. Então, novembro, dezembro e janeiro. Isso. Se o ciclo não normalizar agora, tem que marcar um ginecologista para avaliar por que você não está ovulando. Tá Tá bom. bom? Mas isso daí que você está vendo, úmida sangue, úmida nada. Cadê? Úmida borra, úmida fio. Molhada. Úmida água, molhada fio. Tá? Essa não há uma progressão nítida, concorda comigo? Sim. Mas toda vez que muda alguma coisa, é bolinha vazada. Tá bom. Tá? Eu tendo a acreditar
que o seu PBI, nesse ciclo longo, ele me parece ser, não dá para bater o martelo, um PBI úmida nada, úmida creme. Uhum. Você tem essa impressão de que aquilo que mais se repete sem progredir é isso ou não? Agora os últimos dias está mais molhada brilhante, úmida creme. Tá, mas lembra, se o que parece ser o seu PBI é úmida creme, molhada brilhante já é bolinha branca, potencial fertilidade, Tá bom. né? Uhum. Concorda comigo? E Sim. dentro desses 60 dias aqui, sei lá, né? 35 com 35, 70 dias que você me mandou aqui de anotação, 71, na verdade está marcado ali embaixo, percebe que todas as vezes em que a coisa fica minimamente monótona, são os dias de úmida creme ou úmida nada, em Uhum. que não fica indo e vindo, coisa Sim. interrompendo e progredindo minimamente, né? Sim. Então, assim, é bem provável, se você sangrar agora, nesse mês de janeiro para fevereiro, agora, né, que já estamos em fevereiro, que você acabe definindo um PBI agora que você saiu do terceiro mês pós-pílula, que fique provavelmente em torno de um úmida creme ou úmida nada. Né? Você tinha história de SOP, problema de tireoide, alguma coisa antes de começar o anticoncepcional? Não, Na tua família tem alguém com diabetes? também não. Até fiz exame de tireoide agora, semana passada. Exame de diabetes também, tá tudo certinho. Show. Vamos ficar de olho, porque a gente já começa a botar a SOP ali no nosso horizonte, né? Uhum. Tem percebido muita espinha, queda de cabelo, pelos aumentados no corpo? Bastante espinha, na verdade, só. Aí, ó. Nada escapa aos meus olhos. Vamos botando a SOP aí no horizonte e começando a fazer uma investigação direcionada para isso, quem sabe, né? Uhum. Tá bom? Tá com cara, né, de que o ovário está querendo funcionar toda hora e não está indo. Você consegue perceber isso? Que toda hora vem um negócio meio molhado, meio úmido, diferente e não progride? Sim, Você é casada? só. Não, os coraçõezinhos aqui já denunciam, né? Aí já não tá muito certo alguns, porque marido caminhoneiro, daí a gente acaba aproveitando quando volta para casa. Isso aí, mete bronca. Muito bem, minha filha. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. Está tentando engravidar? Não no momento, mas se acontecer, vai ser bem-vindo. Isso aí. É assim que eu gosto. Abertura à vida é uma maravilha, porque a gente é capaz de rir até da própria desgraça no mob, né? Não tem entendendo nada, mas se vier, veio, tá ótimo. Mas é uma excelente oportunidade de você se conhecer. E claro, né, Fabi, se você não está, de fato, se importando em engravidar, se nesse terceiro mês esse padrão anárquico, digamos assim, se mantiver, vale a pena investigar a SOP, por exemplo. Tá bom. Tá bom? Uhum. Muito bem. Obrigada. Nada. Então vamos seguir, né? Porque essa análise toda pormenorizada, a Pamela botou ontem com certeza, mas o resumo da ópera é esse. Não tem progressão nítida, não tem ápice definido e nós estamos terminando o terceiro mês pós-pílula agora, né? Em final de janeiro. A gente tem que ter um ciclo aparecendo agora em fevereiro, em que você espere aí uma progressão nítida e ou uma gravidez no meio, dependendo se o marido tiver voltado ou não. E, ou um sangramento condizente, né, numa fase lútea normal após esse ápice identificado nesse ciclo que tem que aparecer em fevereiro. Uhum. Tá bom? O que eu tô tendo bastante nos últimos dias é cólica também. Olha, ó. Pode ser que venha um sangramento agora, de fato, desse ciclo novo aparecendo sem efeito da pílula, né? Tomara. Ou tu faz um teste de gravidez aí, né? Tá feito um de sangue com resultado negativo, semana passada também. Na dúvida, repete só o de farmácia, por precaução, ali, né? Uma semaninha depois desse último negativo, porque teve vários dias que vocês giram na cara do perigo ali. Ó. Eu diria tranquilamente para você
E teve um dia de molhada fio vermelho ali, que está com total cara de fertilidade lá no talo, né? Querendo chegar. Entendeu? Então, se você teve relação nesses dias aí que vieram depois, eventualmente, a coisa pode acontecer a qualquer momento. Tá bom? Sim, tá bom. Tudo bem. Obrigado. Obrigada. A Yasmin teve o gráfico corrigido também pela Pamela ontem. Eu acho que ela nem está aqui, porque ela devia estar ao vivo ontem. Então, eu também não vou me meter aí nesse gráfico, mas é a mesma coisa. Fabi e Yasmin dividem o mesmo drama dos ciclos pós-pílula. Só que a grande diferença é que a Fabi já tem um perfil mais nítido de PBI combinado. Seca nada e branco creme. Aí ela se deu um pouquinho melhor que a Fabi, porque a bagunça foi menor de flutuações de potencial fertilidade. Né? Ela teve aqui dias intercalando seca nada com seca clara de ovo, potencial fertilidade, seca líquido transparente. Aqui vieram dias de sangramento e mancha, que fica a regra 3, ela botou bonitinho. Seca clara de ovo, regra 3. Aqui, seca branco creme, nananana, com úmida. Aí, regra 3 aqui de novo. Né? Úmida branco creme. Já voltou aqui de novo para a possibilidade de um PBI, né? Mas não está muito claro ainda. Né? E aqui, ó, tem molhada voltando, aí é regra 3 outra vez. Tá? Temos aqui um novo ciclo pós-pílula muito típico, né? Então, são os primeiros 2 meses sem anticoncepcional, é isso aí que a gente espera ver, tá? Bom, gente, eu quero agradecer a vocês aí por essa monitoria hoje. Nós tínhamos mais gráficos para ver, mas a Pamela roubou meus gráficos ontem. Mas eu acho que esses 3 gráficos que nós vimos aqui, eles foram muito bons, de períodos críticos em que a gente pôde tirar algumas dúvidas ali, né? E afirmar ali algumas coisas bem típicas do dia a dia de vocês. Eu gostei bastante dessa interação também no chat. Achei bem legal. E, Fran, eu não recebi notificação a tempo de que você já está com o seu gráfico disponível para eu corrigir. Mas eu tenho certeza que quando você botou aqui agora, tá? Eu vi que você está aí participando, né? Eu tenho certeza que quando você botou aqui agora, a galera já anotou para eu corrigir na próxima, tá? Já mandou 7, coitado. Meninas, anotem e a gente bota ela já na semana que vem, tá? Eu não sei se aconteceu alguma coisa, Fran, com o arquivo que você mandou, tá? Porque a gente veio limpando todos esses gráficos que estavam mais antigos para poder fazer, né? E aí a gente, provavelmente o seu, eu não sei se o arquivo veio muito pequenininho e a gente não está conseguindo ver, tá? Meninas do suporte estão aí? Sim, doutor Felipe, aqui. Show. Deem depois uma olhada para a gente... Eu sei que ontem já pegaram mais gráficos, né? Sim, o da Fran vai ser analisado na semana que vem. Aí, ó. Tá vendo, Fran? Muito bem, já está aí no Como ela radar. realmente pediu para analisar o dela na semana que vem. Dela e de mais 4 meninas, 4 alunas. Muito bem. Aí a Maiane e a Maiane, Gisele, a Maria Luciene também botou essa semana. Vamos fazendo essa listinha, porque a cada semana a gente vai dividindo a galera. As próximas 3 são da Pamela, né? E a última minha de novo. Daí, fazer o seguinte, provavelmente o das meninas que estão pedindo aqui, a Mai, a Tamires, a Gisele, a gente não vai conseguir analisar na semana que vem, porque já tem as meninas que pediram ontem. Mas daí elas vêm na próxima monitoria, daí eu vou fazer uma lista de espera, e aí, à medida em que elas forem pedindo, a gente vai colocando. Beleza.
e também a gente precisa fazer, né, para priorizar o grau de interesse das pessoas que estão na monitoria, porque interagir ao vivo é sempre o melhor. Sim. Você só não entrou hoje, apesar de ter falado ontem, talvez, na monitoria da Pâmela, porque não dava tempo, porque a minha monitoria de hoje estava pronta da semana passada, senão a gente poderia ter usado, né? Então, Juliane também, depois a gente dá uma olhada se o dela já foi corrigido. E Tamires, eu reconheci a tua voz, e eu acho que eu já corrigi gráfico ao vivo contigo aqui, não é não? Já, doutor, você já corrigiu um gráfico meu, sim, gráfico passado. Muito bem. Depois a gente volta com ele corrigido, então. Tu corrigiu o teu gráfico e mandou de novo, é isso? Aí, não, eu vou mandar o Como é outro que tu comenta aqui gráfico. que tem que corrigir o teu também, se tu não mandou o teu? Hã? Tu botou aqui fora Não, eu estou também, dizendo que eu vou corrige. botar o meu para a próxima. Eu estou dizendo que eu vou colocar o meu para a próxima, doutor. Para a Ah, próxima monitoria na semana que vem, tá bom. para correção. Tamires, a gente está de olho, viu? É o quê? Hã? A gente está de olho. Isso aí. Então, gente, Fazia dias que eu tinha entrado, né? isso, claro, eu tô aqui, eu lembro de vocês. Você nem abriu o vídeo, mas eu lembro da tua voz. Eita, doutor. Pois Muito é, bem, eu gente. vou. Agora eu vou jogar o meu só passando essa semana que vem na outra. Na outra é carnaval. Isso aí. Carnaval eu vou estar cheio de manguaça, cuidando dessas crianças aqui. Então, assim, nem me procure, brincadeira. Eu vou aparecer lá na comunidade, obviamente. Mas a gente se vê, então, ao longo das próximas monitorias. Meninas, se a fila ficar grande, né? Se tivermos muitos gráficos aí, a gente analisa de eu botar uma monitoria extra minha, enfim, não tem problema nenhum, tá? O importante é a gente dar conta da galera que está interessada. Façam primeiro essa lista, tá? Do pessoal que pediu aí, ver se a gente consegue distribuir já dentro desse mês para a Pamela fazer e as minhas também, e a gente tenta se organizar aí. Doutor Felipe, eu quero fazer um pedido para as meninas. Para a gente não se perder, me mandem uma mensagem direta lá na comunidade. Não precisa ser por comentário, não. Me mandem uma mensagem direta. Lara, tá? Eu sou monitora da comunidade. Para eu fazer uma lista de espera com o nome de vocês, todas. Porque eu anotei todas aqui dos comentários, mas eu tô com medo de perder alguma de vocês. Então, me mandem uma mensagem direta, por favor, para a gente ter esse controle melhor. Show de bola. Isso aí. Juliane, manda isso lá também que você está falando, mas provavelmente não precisa mandar de novo, tá? Se vocês tiraram a foto cheia em PDF ou JPEG, eu prefiro até JPEG, que fica melhor para a gente editar depois, mas mandem lá direitinho, eu tento me organizar com a Pâmela. Se a demanda estiver grande, é porque geralmente eu e a Pâmela estamos dando conta de pegar todos vocês aí ao vivo que estão pedindo e a gente está até sobrando às vezes. Mas hoje o interesse está grande, eu acho que a galera está mais empenhada também, vendo as correções ao vivo e está se animando para fazer, né? A monitoria de ontem deve ir essa semana já, né, pessoal, para lá. Monitorias. A de ontem, a de hoje e amanhã elas já estarão lá no Member Kit. É isso aí. Geralmente é assim, né? Na mesma semana já está indo, já eu vou acompanhando lá. A minha Isso, equipe já está sendo alimentada toda semana. é Tá? isso mesmo. Então, a gente já está com a listinha de vocês, atendem sempre para essa questão de tirar uma foto bonita, num ambiente luminoso, não fica cortando pedaço de fronha, botando pedaço de fronha de travesseiro, dedo, né? Caneta, cachorro no fundo. Tira a foto com o contorno todo em cima do papel, sem sombra em cima, né? Não escreve garrancho, bota a corzinha, me ajuda tanto a ver. Quem puder pegar uma canetinha aí e escrever, né? Por favor. E, enfim, mandem a foto bonita numa imagem grande. Tem gente que manda uma foto desse tamanho, que na hora que a gente amplia, fica só aquela imagem toda pixelada. E a gente não consegue corrigir, né? Tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima.
mandem isso tudo aí para a Lara, que ela vai organizar isso direitinho, e eu vejo junto com a Pamela se a gente dá conta já nesse mês de correr atrás aí de todas vocês, né? Às vezes eu faço uma monitoriazinha extra, não tem problema nenhum ali, 30 minutos que eu entro, eu pego 2, 3 gráficos e a gente já ajuda a desafogar essa fila. Nem a fila, né? Porque, na verdade, a demanda a gente tem conseguido, né? Pegar as demandas de vocês aí dos comentários ao vivo. Hoje que a galera está mais animada aí, querendo os gráficos também, mas é bom, a gente gosta de ter trabalho. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Até a volta. Muito obrigado aí. Mais um prazer. Doutor Felipe, boa noite. Boa noite, Lara. Fiquem com Deus. Amém.